Olá, aqui é o irmão Fabrício, membro da Igreja Batista, formado bacharelado em teologia. Um bom tema para desenvolver. Vou falar sobre a providência de Deus, providência divina. Uma das pessoas, dos intelectuais a desenvolver essa doutrina entre os teólogos, eu posso citar aqui Platão, filósofo grego, muito conhecido na história do pensamento cristão e universal. Platão, no quinto ou sexto século antes de Cristo, ele desenvolveu a teoria peripronoias, né, que vem do verbo cognato pronoeo. Platão é aquilo que Lutero fala, citando o apóstolo Paulo, em Romanos 8:28. Paulo e Lutero vão dizer o seguinte: diligentibus deum quiam del omnia cooperantur amorem in bonum a deum. Eu vou repetir: diligentibus deum omnia cooperantur amorem in bonum a deum. Todas as coisas concorrem ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, por aqueles que estão chamados do seu propósito ou o seu decreto. Amém? A providência de Deus pode ser definida da seguinte maneira, no sentido mais lato, mais simples do termo: é o eterno cuidado ou governo providencial de Deus, pelo qual ele coopera, ele atua, age e preserva as suas criaturas morais, seus seres ou entes criados, né? O eterno amor imutável de Deus. Você vê isso em Romanos 12:17, 2 Coríntios 8:2, 1 Timóteo 5:8, a vontade salvífica de Deus, ou seja, o amor imutável de Deus para com as criaturas. Salmos 145:9, sustentando, dirigindo, governando e dirigindo as criaturas ordenadas. Atos 17:28, Colossenses 1:17, né? Pelo qual ele guia, dirige, governa todas as coisas criadas, os atos livres dos homens e dos anjos, né? A chamada livre agência ou livre arbítrio. Você encontra isso lá, esse princípio, esse ensino, Salmos 107, Jó, capítulo 1, verso 12, 2:6, Gênesis 45, de 5 a 8, visando o seu eterno decreto e propósito salvífico ou plano redentor, visando a sua glória divina. Efésios 1, versos 9 a 12, né? Por exemplo, você vê o governo providencial de Deus na abertura do Mar Vermelho, na coluna de fogo, na nuvem de fumaça do povo de Israel no deserto, né? A travessia do Rio Jordão com Josué e o povo de Israel, Jesus andando sobre o mar da Galileia revolto, onde ele está no barco com os discípulos e ele repreende o mar e o vento, né? A natureza, a prosperidade e a adversidade,
O governo providencial de Deus está em todas as facetas da vida e da área humana. Você vê os acidentes, as catástrofes, as calamidades, o nascimento, morte, criação, o pecado, a queda, né? Deus, por sua onisciência e onividência, ele já previu, já antegozou e sabia que o homem iria cair e pecar contra ele. E ele providenciou Jesus, expulsou o homem, Adão e Eva, do paraíso e providenciou Jesus para salvar a humanidade. Ele providenciou a arca no dilúvio, salvando Noé, seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, não é verdade? Suas noras, seus netos, sua família e um casal de animais das espécies que havia na terra de então. Então, 8 almas, 8 vidas foram salvas pelo governo e amor providencial de Deus, né? Você vê a providência de Deus na liberdade humana, na livre agência, a soberania, o controle de Deus é sobre tudo. Aí você vê a vontade permissiva e decretiva de Deus, né? Mormente, não obstante Deus controle todas as coisas, ele respeita a nossa chamada em teologia e filosofia, faculdade ontíco-metafísico-psicológica de escolha, ou popularmente chamada livre agência e livre arbítrio, né? Livre escolha humana. O mundo físico, as coisas aparentemente acidentais, você vê isso em Provérbios 16, 33, Mateus 10, 30, a proteção dos justos, Deus protege o seu. A Bíblia diz que Deus acampa-se ao redor, os anjos, né? Acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, em tudo você vê o socorro e a providência de Deus, guardando, preservando os livramentos do Senhor. Você vê isso em Salmos 4, 8, né? Salmos 5, 12, 63, 8 e Romanos 8, 28. Foi o texto que eu li, né? Todas as coisas concorrem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu propósito ou decreto, né? Em latim, Lutero diz, citando essa passagem de Paulo aos Romanos 8, 28, diligentibus deum omnia cooperantur amorem in bonum Deum, né? A proteção dos justos e as respostas às orações também é uma doutrina embasada, apoiada no governo providencial de Deus. Você vê isso em 1 Samuel 1,19, Isaías 20, verso 5, e Salmos 65, verso 2, e Lucas 18, verso 27, ou verso 7, ok? É um bom tema a ser desenvolvido, a providência ordinária ou extraordinária. Aí você tem a divisão entre providência geral e especial de Deus, ok? Boa noite do vosso irmão Fabrício.